Esse. Pronto. Tá? Pois não, Vossa Excelência manda me chamar. Botar a presença. Botar a presença. Antes, bom dia a todos. Eu convido, a senhora faz o convite do deputado Léo para a primeira secretaria e Bom dia a todos, deputado Bruno, senhoras e senhores deputados, servidores desta casa, senhoras e senhores da imprensa e prezados telespectadores da TV Assembleia. Convido o deputado Chico Tenório e o deputado Léo Loureiro para fazer parte da mesa. vou fazer a leitura. Isso. Ele vai dizer, havendo o número legal, 9, declara aberta a sessão. Só até aqui. Havendo o número legal, Peraí. Ele vai anunciar. Ao primeiro secretário. Para a chamada do senhor deputado. para a chamada dos senhores deputados, passa a palavra para o deputado Francisco Tenório. Tem 11 deputados presentes, senhor presidente. Havendo o número legal, declaro aberta a sessão com a palavra o segundo secretário para a leitura da ata na sessão anterior. Aos 30 dias do mês de março de 2022, nesta cidade de Maceió, capital do estado de Alagoas, às 9 horas, na sala das sessões da Assembleia Legislativa Estadual, estão presentes os senhores deputados Marcelo Victor, presidente, Francisco Tenório, primeiro secretário, Cabo Bebeto, ocupando a segunda secretaria, Galba Novaes, Ivan Beltrão, Ângela Garrote, Bruno Toledo, Cibele Moura, Davi Davino Filho, Davi Maia, Dudu Ronalds, Fátima Canuto, Gilvão Barros Filho, Inácio Loyola, Jairzinho Lira, Ricardo Nezinho, Ronaldo Medeiros, Silvio Camelo e Tarcísio Freire. Havendo número regimental, o senhor presidente declara aberta a sessão. É lida, discutida e aprovada a ata da sessão ordinária anterior. O expediente consta das seguintes matérias. Ofício número 40/2022 do deputado Antônio Albuquerque, comunicando a Vossa Excelência para fazer constar nos registros dessa Casa a filiação ao Partido Republicanos, em 29 de março de 2022. Mensagem de origem governamental número 37/22, remetendo o projeto de lei 878/22, que dispõe sobre o fluxo de acesso à hierarquia do Corpo de Bombeiro Militar do Estado de Alagoas. Fixa o efetivo deste e da outras providências. É encaminhado à segunda, terceira e sétima comissões, projeto de lei ordinária número 875/22, do deputado Antônio Albuquerque, que institui o Dia Estadual do Atirador Desportivo. É encaminhada à segunda comissão. O projeto de lei ordinária 876/22, do deputado Davi Maia, que considera de utilidade pública a Associação dos Produtores, Pescadores e Artesanais e Trabalhadores Rurais do bairro Alto do Socorro, a Protas, localizada no município de São Brás, Alagoas. É encaminhada à segunda comissão. Projeto de lei ordinária 877/22, do deputado Tarcísio Freire, que dispõe sobre o incentivo para a disponibilização de vacinas múltipla para cães, no âmbito do Estado de Alagoas, e da outras providências. É encaminhada às segundas e 11ª comissões. Indicação 1271/22, de autoria do deputado Tarcísio Freire. Indicação 12/72, de indicação do deputado Dudu Ronalsa. Requerimento 045/22, subscrito pelo deputado Ronaldo Medeiros. Requer a transferência do membro do Corpo de Bombeiro do Estado de Alagoas, seu Márcio Vigílio Alencar Ferraz, passa a ser lotado na Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas. Neste gabinete, é discutido e aprovado o requerimento subscrito pelo deputado Gilvão Barros Filho. Solicita a convocação da sessão extraordinária para segunda discussão e votação em segundo turno no projeto de lei 864/2022. É discutido e aprovado o requerimento subscrito pelo deputado Bruno Toledo.
solicita o encerramento da segunda discussão da redação do vencido e do projeto de lei 851/22. Não havendo oradores, passa-se a matéria à votação no segundo turno. É discutido e aprovado o regimento subscrito pela deputada Jó Pereira. Encerrando a primeira discussão, projeto de lei 864/22. Não havendo oradores, passa-se a matéria à votação no primeiro turno. São lidos, discutidos e aprovados os pareceres 1334, 1338, 1332, 1333, 1335, 1336, 1337 e 1339 de 2022. Todos da segunda comissão. Esgotada a matéria do expediente, não havendo oradores inscritos na hora do expediente, passa-se a ordem do dia. Procedida a verificação de quórum, havendo número legal para deliberar, aprovado em primeiro turno. Projeto de lei 864/22, aprovado. Em segundo turno, projeto de lei 851/21. Discutidas em turno único. Indicações 1238, 1245, 1249, 1248, 1250 e 1253 de 2022. Requerimento 966 e 970/22. Discutido em primeiro turno. Projeto de lei 296, 385, 388, 404 de 2020 e o projeto de lei número 576/21. Encerrada a ordem do dia, passa-se a explicações pessoais. Não havendo oradores pessoais, o senhor presidente convoca os senhores deputados para a sessão extraordinária logo após o término dessa, a fim de que seja apreciado em segundo turno projeto de lei 864/22 e encerra a presente. Todas as manifestações ocorridas na presente sessão estão registradas em notas taquigráficas, fazendo parte desta ata. Para constar, lavo a presente que assino Iredê Gomes Grangeiro, redatora de atas, e eu, deputado Leo Loureiro, como segundo secretário. Próxima ata, senhora presidente. Aos 30 dias de 2022, 30 dias de março do ano de 2022, na capital do estado de Alagoas, 9 horas e 50 minutos da sala das sessões da Assembleia Legislativa Estadual, estão presentes os deputados Marcelo Vitor, como presidente, Francisco Tenório, primeiro secretário, deputado Cabo Bebeto, segunda secretaria, Galba Novaes, Ivan Beltrão, Ângela Garrote, Bruno Toledo, Cibele Moura, Davi Davino Filho, Davi Maia, Dudu Ronalça, Fátima Canuto, Gilvan Barros Filho, Inácio Loyola, Jairzinho Lira, Ricardo Nezinho, Ronaldo Medeiros, Silvio Camelo, Tarcísio Freire. Havendo número regimental, o senhor presidente declara aberta a sessão. É lida, discutida e aprovada a ata da 8ª sessão extraordinária do dia 29 de março de 2022. Não há expediente a ser lido. Não há oradores inscritos à hora do expediente. Passa-se, então, a ordem do dia. É procedida a verificação do quórum. Havendo número regimental para deliberar, aprovada em segundo turno o projeto de lei 864/22. Encerrada a ordem do dia, passa às explicações pessoais. Em explicações pessoais, o deputado Davi Maia critica o ato que vai marcar a renúncia do governador Renan Filho ao cargo de governador de Estado para concorrer ao Senado nas próximas eleições de outubro, a ser realizada na Praça dos Martírios no próximo sábado, às 9 horas. Em seguida, o deputado Cabo Bebeto contribui com o pronunciamento do orador. Não havendo mais oradores, com explicações pessoais, o senhor presidente convida os senhores deputados para a próxima sessão ordinária, à hora regimental, e encerra a presente. Todas as manifestações ocorridas na presente sessão estão registradas em notas taquigráficas, fazendo parte integrante desta ata. Para constar, lavro a presente que assina Iredê Gomes Grangeiro, redatora de atas, e eu, deputado Leo Loureiro, na segunda secretaria. Aos 29 de março de 29 dias de março de 22, na capital do estado de Alagoas, às 10 horas e 53 minutos, na sala das sessões da Assembleia Legislativa Estadual, estão presentes os senhores deputados Marcelo Vitor, em presidente, Francisco Tenório, ocupando a primeira secretaria, e Cabo Bebeto,
ocupando a segunda secretaria. Estavam presentes também Galba Novaes, Ivan Beltrão, Ângela Garotti, Paulo Dantas, Bruno Toledo, Antônio Albuquerque, Breno Albuquerque, Cibele Moura, Davi Davino Filho, Davi Maia, Dudu Ronalça, Fátima Canuto, Flávia Cavalcante, Gilban Baros Filho, Jó Pereira, Léo Loureiro, Marco Barbosa, Inácio Loyola, Ricardo Nezinho, Ronaldo Medeiros, Silvio Camelo e Tarcísio Freire. Havendo número regimental, o senhor presidente declara aberta a sessão. Não há ata a ser lida, o expediente consta nas seguintes matérias. Requerimento subscrito pelo deputado Galba Novaes, solicitando a inclusão da pauta da ordem do dia da sessão extraordinária. Para a segunda discussão do projeto de lei 784 de 2022. E não havendo oradores, o encerramento da discussão, passando a votação em segundo turno. Requerimento subscrito pelo deputado Cabo Bebeto, que pede a inclusão na ordem do dia dessa sessão para a discussão. E não havendo oradores, o encerramento. Passando-se a votação em segundo turno da redação do vencido do projeto de lei 848/22, é lido, discutido e aprovado. Requerimento subscrito pelo deputado Ronaldo Medeiros, que solicita a inclusão da ordem do dia destes projetos de lei 834/22 e a redação do vencido do 855/22. É lido, discutido e aprovado o requerimento do deputado Bruno Toledo, solicitando a inclusão na pauta desta sessão na segunda divisão. E não havendo oradores, o encerramento, passando-se a votação em primeiro turno do projeto de lei 851/22. É lido, discutido e aprovado o requerimento subscrito pelo deputado Cabo Bebeto, que solicita tramitação em regime de urgência para o projeto de lei 816/22. São lidos, discutidos e aprovados os pareceres 1323/22 da segunda comissão e 1324 do conjunto da segunda, terceira e sétima comissões. O parecer número 1323 de 2022 é aprovado contra o voto do deputado Cabo Bebeto. Não há oradores inscritos na hora do expediente. Passa-se a ordem do dia. É precedida a verificação de quórum, havendo número regimental, passa-se a deliberar. São aprovadas as seguintes matérias em segundo turno. Os projetos de lei 784, 864 de 2022. Redações do vencido dos projetos de lei 848 e 855. E, em primeiro turno, o projeto de lei 851/22, com emenda anexa aprovada contra os votos dos senhores deputados Cabo Bebeto e Jó Pereira. Concluída a votação do projeto de lei 855/22, a deputada Jó Pereira faz registro de justificativa para o voto contrário, sustentando sua discordância sobre as modificações do texto original. Encerrada a ordem do dia, em explicações pessoais, com a palavra o deputado Galba Novaes. O orador agradece a seus pares a aprovação do projeto 784/2022 e discorre sobre a importância e alcance da mudança para a perícia oficial do Estado de Alagoas. Com a palavra o deputado Francisco Tenório. O orador faz elogios e parabeniza a perícia oficial de Alagoas pelo reconhecimento nesta casa. Com a palavra o deputado Ronaldo Medeiros. O orador faz registro de que há compromisso da deputada Jó Pereira para apreciar na próxima sessão ordinária a matéria da UNEAL. Com a palavra o deputado Cabo Bebeto. O orador faz apelo pela concessão de aumento para a segurança pública e atendimento de demandas dos militares aposentados e pensionistas. Conclui defendendo a reparação salarial para os agentes de polícia civil. Com a palavra o deputado Silvio Camelo. O orador agradece aos senhores deputados pela aprovação das matérias do governo em benefício dos servidores. Não há mais oradores em explicações pessoais. O senhor presidente convida os senhores deputados para a sessão ordinária à hora regimental e encerra presente. Todas as manifestações ocorridas na presente sessão estão registradas em notas taquigráficas, fazendo parte integrantes desta ata. Para constar, lavro a presente que assino Flávio Galindo, redator de atas, e eu, Denis Pereira
Madeiro, digitei e assino. Deputado Léo Loureiro, na segunda secretaria. Ata de reunião aos 31 dias do mês de março de 2022, na cidade de Maceió, capital do estado de Alagoas, às 9h35, na sala da sessão legislativa estadual, estão presentes os senhores deputados Tarcísio Freire, ocupando a presidência, Davi Maia, ocupando a primeira secretaria, Cabo Bebeto, ocupando a segunda secretaria, e Gilvão Barros Filho. Procedida nova chamada às 9h50, permanece a falta do quórum. O senhor presidente convida os seus deputados para a próxima sessão ordinária, a hora regimental, para constar: Lávora presente e assino, Beatriz Lousane Souto Maior Vidal, redatora, e Eudenes Pereira Madeiro, digitei assinos, e eu, deputado Léo Loureiro, servindo a segunda secretaria. É o que consta, senhora presidente. Em discussão as atas. Não havendo contestação ou impugnação, considero aprovadas. Com a palavra, o primeiro secretário para a leitura dos materiais do expediente. Parecer número 1325/2022, da segunda Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Relator, deputado Léo Loureiro. Parecer pela aprovação do projeto de lei 874/2022. Parecer número 1327/2022, da segunda Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Relator, deputado Léo Loureiro. E o parecer é pela aprovação do projeto de lei 854/2020. Projeto de lei ordinário 880/2022. Autor, deputado Tarcísio Freire. Projeto de lei que assegura a deficientes físicos prioridade de vaga em escola pública da sua residência. Projeto de lei ordinária 881/2022. Autor, deputado Tarcísio Freire. Projeto de lei que dispõe sobre a concessão de incentivos fiscais a empresas que apoiem instituições de assistência e tratamento para autistas, portadores de síndrome de Down, deficientes mentais, deficientes físicos, deficientes visuais, deficientes auditivos e da outras providências. Projeto de lei ordinário 882/2022, autor, deputado Davi Maia Filho. Concede título de cidadão honorário. Corrigindo, concede título de utilidade pública à Federação Alagoana de Uaimatai. Projeto de lei ordinária número 883 de 2022. Poder Executivo Estadual, mensagem de número 39/2022, referente ao projeto de lei que dispõe sobre reestruturação da carreira dos médicos veterinários e das outras providências. Projeto de lei ordinária 884/2022, Poder Executivo Estadual, mensagem número 40/2022, referente ao projeto de lei que altera a lei estadual número
6991, de 24 de outubro de 2008, que dispõe sobre a criação do Programa de Estímulo à Cidadania Fiscal do Estado de Alagoas e das outras providências. Ofício número 42 de 2022, autor deputado Cabo Bebeto. Requer a mesa, na forma regimental, comunicar a Vossa Excelência a minha filiação ao PL, Partido Liberal, e a indicação de meu nome como líder do partido nesta casa. Indicação de número 1273 de 2022, do autor, deputado Ricardo Nezinho. Apelo ao senhor governador do Estado de Alagoas, excelentíssimo senhor Renan Calheiros Filho, e ao secretário de Estado da Saúde, senhor Cláudio Alexandre Aires da Costa, para que empreenda esforços no sentido de implementar núcleos especializados em saúde da pessoa idosa dos hospitais públicos da rede estadual de Alagoas. Requerimento número 2002 de 2022, deputado Inácio Loyola é o autor. Aqui é a mesa na forma regimental justificar a ausência de sessão ordinária do dia 31 de março, corrente ano. É o que consta o expediente, senhora presidente. Parecer número 1325/22, da 2ª Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Processo número 468/22, relator, deputado Léo Loureiro. Encontra-se nesta comissão para análise e parecer o projeto de lei ordinário número 874/2022, da autoria da mesa diretora da Assembleia, que dispõe sobre a revisão geral anual dos subsídios e vencimento dos servidores do quadro de pessoal da Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas, que trata o artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal. Em discussão, quem queira discutir. Em votação, aqueles que aprovam, permaneça como estão. Aprovado. Parecer número 1331/22, da 3ª Comissão de Orçamento, Finança, Planejamento e Economia. Processo número 468/22. Relator, deputado Inácio Loyola. Encontra-se nesta comissão para análise e parecer o projeto de lei 874/2022, da autoria da mesa diretora da Assembleia, que dispõe sobre a revisão geral anual dos subsídios e vencimento dos servidores do quadro de pessoal da Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas, que trata o artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal. Em discussão, aquele que não queira discutir, vou colocar em votação. Aquele que aprova, permaneça como estão. Aprovado. Da 7ª, parecer número 1330/22, da 7ª Comissão de Administração, Relação do Trabalho, Assuntos Municipais e Defesa do Consumidor e Contribuinte. Processo número 468/22, relator, deputado Jairzinho Lira. Encontra-se nesta comissão para análise e parecer o projeto de lei 874/2022, da autoria da mesa diretora da Assembleia, que dispõe sobre a revisão geral anual dos subsídios e vencimento dos servidores do quadro de pessoal da Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas, que trata o artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal. Em discussão, deputado que não queira discutir, em votação. Aprovado.
Tenho. Parecer número 1327/22, da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Processo número 350/2022, relator, deputado Léo Loureiro. Encontra-se nesta comissão para análise e parecer o projeto de lei número 854/2022, de origem do Tribunal de Contas, que dispõe sobre a revisão geral anual dos subsídios e remunerações dos servidores efetivos, comissionados, aposentados e pensionistas do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Em discussão, aquele que não queira discutir, colocar em votação. Aqueles que aprovam, permaneça como estão. Aprovado. Parecer número 1328/2022. Terceira Comissão de Orçamento, Finança, Planejamento e Economia. Parecer número 350/2022. Relator, deputado Inácio Loyola. Encontra-se nesta comissão para análise e parecer o projeto de lei número 854/2022, de origem do Tribunal de Contas, que dispõe sobre a revisão geral anual dos subsídios e remuneração dos servidores efetivos, comissionados, aposentados e pensionistas do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Em discussão, não havendo quem queira discutir, coloque em votação. Aquele que aprova, permaneça como estão. Aprovado. Parecer número 1329/2022. Sétima Comissão de Administração, Relação do Trabalho, Assuntos Municipais e Defesa do Consumidor e Contribuinte. Processo número 350/2022. Relator, deputado Ivan Beltrão. Encontra nesta comissão para análise e parecer o projeto de lei número 854/2022, de origem do Tribunal de Contas, que dispõe sobre a revisão geral anual dos subsídios e remunerações dos servidores efetivos, comissionados e aposentados e pensionistas do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Em discussão, aquele que não queira discutir, colocar em votação. Aqueles que aprovam, permaneça como estão. Aprovados. Ainda na hora do expediente, requerimento de inclusão de pauta sobre a mesa. Excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas, requeremos, nos termos do artigo 165 do Regimento Interno, o encerramento da primeira discussão do projeto da resolução número 93/2021, não havendo oradores para discussão constante na pauta do ordem do dia de hoje da sessão ordinária, na forma da Lei 193, passando-se a matéria à votação em primeiro turno imediatamente, pois está pronta para ser inclusa nestas condições. Sala das Sessões da Assembleia Legislativa Estadual, 5 de abril de 2022, do deputado Tarcísio Freire. Em discussão. Deputada João Pereira. Bom dia, presidente, deputada Ângela, demais colegas deputados e deputadas. Eu queria esclarecer qual a matéria que está sendo incluída em pauta. Projeto de Lei de Resolução número 93/2021, da autoria do senhor deputado Tarcísio Freire, concede a comenda do mérito legislativo Tavares Basto ao empresário Paulo Tenório, fundador e CEO do Tacto Io. Foi isso? Obrigada, senhora presidente. Nada. Colocar em votação. Aqueles que aprovam, permaneça como estão. Aprovado. Não há oradores inscritos na hora do expediente. Passando a ordem do dia.
ao primeiro secretário para fazer verificação de quórum. Dezesseis deputados presentes, senhora presidente. Havendo número legal, dou por iniciada a ordem do dia. Processo número 275/2020. Projeto de lei número 296/2020, da autoria... Desculpa. Votação em primeiro turno. Processo número 1. Processo número 275/2020. Projeto de lei número 296/2020, da autoria do senhor deputado Inácio Loyola. Dispõe sobre a implantação de estudos sobre a história, os costumes e tradições de cada município em suas escolas do ensino médio. Em votação, deputados que aprovam, permaneça como estão. Aprovado. Número 2, processo número 1115/2020, projeto de lei número 385/2020, da autoria da senhora deputada Flávia Cavalcante. Institui o programa Bolsa Atleta e Bolsa Técnico no âmbito do Estado de Alagoas. Em votação, aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Tem emenda? Vamos apreciar as emendas aditivas ao projeto. Emenda aditiva número 1. Emenda aditiva número 1. Apresenta a emenda aditiva no projeto de lei ordinária número 385 de 2020, que institui o programa Bolsa Atleta e Bolsa Técnico no âmbito do Estado de Alagoas. Nos termos do artigo 168, o 5º Regimento Interno da Assembleia Legislativa, e tendo por base a relatoria da 2ª Comissão de Constituição, Justiça e Redação, o subscritor apresenta a emenda aditiva do projeto de lei ordinária número 385/2020, da autoria do Poder Executivo. Artigo 1º. Pela presente emenda aditiva, fica adicionada um artigo onde caiba o projeto de lei número 385/2020. Artigo... Onde couber. Esta lei tem caráter meramente autorizativo, facultando ao Poder Executivo implementá-la em consonância com a possibilidade orçamentária. Em discussão a emenda aditiva. Não havendo quem queira discutir, em votação. Aqueles deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Número 3, processo 1125/2020. Eu quero solicitar de Vossa Excelência verificação de quórum. Eu acho que nós não temos quórum para deliberar em plenário. Agora sim, com a presença do deputado Bebeto, nós completamos o quórum. Tínhamos apenas 13. Obrigado. Prosseguindo a ordem do dia. Número 3, processo 1125/2020, projeto de lei número 388/2020, de autoria do senhor deputado Gilvan Barros. Dispõe sobre a inclusão do ensino de noções básicas sobre a lei número 11.340/2016, Lei Maria da Penha, como conteúdo transversal nas escolas públicas do Estado de Alagoas. Em discussão, não havendo quem queira discutir, coloque em votação. Aprovado.
Emenda modificativa número 1 do projeto de lei número 388/2020. Altera os artigos 1º e 4º do projeto de lei número 388/2020. Artigo 1. Fica alterado os artigos 1 e 4 do projeto de lei ordinária 388/2020, passando a vigorar com as seguintes redações. Artigo 1º. Fica autorizado o Poder Executivo incluir como conteúdo transversal do currículo escolar da Rede Pública de Ensino do Estado de Alagoas o ensino de noções básicas sobre a Lei Federal número 11.340/2006, a Lei Maria da Penha, que cria mecanismo para coibir a violência doméstica familiar. Artigo 2º, artigo 3º, artigo 4º, poderá o Poder Executivo desenvolver o ensino ao longo do ano letivo por meio de promoção de formação aos profissionais da educação e da realização de um programa ampliado à comunidade escolar. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovados. Então, eu estou na qual agora? Que me perdi aqui. Tem emenda? Número 4. Processo número 1273/2020. Projeto de lei número 404/2020, da autoria da senhora deputada Fátima Canuto. Institui o programa suplementar de alimentação escolar nas unidades escolares da Rede Pública de Ensino do Estado de Alagoas e dá outras providências. Em discussão, aquele que não queira discutir, colocar em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Tem emenda? Emenda modificativa número 1, do projeto de lei número 404/2020. Altera o artigo 2, o inciso do artigo 4 e o artigo 5º do projeto de lei 404/2020. Artigo 1º. Fica alterado o artigo 2º do projeto da Lei Ordinária 404/2020, passando a vigorar com a seguinte redação. Artigo 2º. O programa que trata esta lei tem o objetivo o atendimento das necessidades nutricionais dos alunos do ambiente escolar, visando a melhoria das condições de aprendizado e o combate à evasão escolar, podendo ofertar alimentação suplementar antes do início e após o final das atividades diárias, além da merenda escolar regularmente ofertada no intervalo das aulas, já assegurada pela Política de Segurança Alimentar e Nutricional, previsto pelo Programa Nacional Escolar, instituído pela Lei número 11.947, de 16 de junho de 2009. Em discussão, aquele que não queira discutir, coloque em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Número 5. Processo número 909/2021. Projeto de lei número 576/2021, da autoria do senhor deputado Ronaldo Medeiros. Dispõe sobre a realização de testes vocacionais para estudantes das escolas públicas estaduais e das outras providências. O projeto tem uma emenda substitutiva. Artigo 1º. O projeto de lei número 576/2021
Projeto de Lei número 576/2021 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. Fica as escolas públicas estaduais autorizadas a aplicar testes vocacionais nos estudantes matriculados na terceira série do ensino médio. Os testes a que se refere o capítulo será gratuito para os estudantes das redes públicas estaduais. Os testes serão programados e aplicados por equipe técnica especializada, cujas condições e objetivo serão de responsabilidade da Secretaria de Educação. Artigo 2º. As despesas decorrentes da aplicação do disposto nessa lei correrão por conta da dotação e se inclui anualmente na lei orçamentária. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. Em votação substitutivo. Deputados que aprovam, permaneça como estão. Votação única das indicações. Processo número 236/2022, indicação número 1251/2022. Ainda em votação, em primeiro turno, projeto de resolução corrente da aprovação do requerimento do deputado Tarcísio Freire. Ainda em votação. Ainda em votação no primeiro turno, sobre o requerimento do deputado Tarcísio Freire, em votação. Excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa. Em votação, O número. projeto de resolução número. Em votação, o número do processo de resolução do número 93/2021. Da autoria do senhor deputado Tarcísio Freire, concede a comenda do mérito legislativo Tavares Basto ao empresário Paulo Tenório, fundador e CEO da Tractor I.O. Votação em primeiro turno. Deputados que aprovam, permaneça como estão. Aprovado. Voltamos para a nossa pauta normal das indicações. Item 6. Item 6. Indicações número 1251/2022, da autoria do senhor deputado Gilvan Barros Filho. Apelo ao excelentíssimo senhor governador do Estado para que seja feito todos os esforços no sentido de que a rua do povoado Santo Antônio, no município de Atalaia, seja asfaltada, facilitando assim o acesso de veículos leves e pesados aos diversos serviços ali oferecidos, além de melhorar toda a rota para o deslocamento a seu destino. Em votação, deputados que aprovam, permaneça como estão. Sétimo, processo, indicação número 1252/2022, da autoria do senhor deputado Francisco Tenório. Apelo aos senhores representantes da operadora de telefonia móvel TIM, Oi, Claro e Vivo, no sentido de solicitar a instalação de uma torre de celular no distrito de Entremontes, localizada à margem do Rio São Francisco, a 12 quilômetros do município de Piranha, no estado de Alagoas. Em votação. Eu quero que vocês votem, balança a cabeça e não sabem o que está votando, viu? Com a zoada de vocês.
Número 8, indicação número 1255/2022, da autoria do senhor deputado Ivan Beltrão. Apelo ao excelentíssimo senhor governador do estado de Alagoas, com cópia ao senhor secretário do Estado de Educação de Alagoas, solicitando a construção de uma escola pelo programa CRIA a ser construída no município de Maribondo. Em votação. De ordem, senhora presidente, Vossa Excelência há pouco fez um comentário de que esperava que os deputados não ficassem balançando a cabeça e depois não soubessem em o que haviam votado. O deputado Antônio Albuquerque, como não tem esse costume, quer que fique registrado em ata que eu fico sempre atento ao que acontece na Assembleia Legislativa e me manifesto sempre diante e dentro das prerrogativas do meu mandato e com absoluta atenção ao que está sendo feito na ordem do dia, de sorte que ainda há pouco, quando a Assembleia não tinha em plenário, não tinha em plenário 14 deputados, eu pedi a verificação de quórum, apenas para que fique registrado. Determino a ata que faço o registro da observação do deputado Antônio Albuquerque. E quando eu falo isso, é porque daqui atrapalha até quem está lendo, porque também eu quero ouvir o que estão falando aí. Entendeu? Deputado Francisco Tenório. Senhora presidente, senhor deputado Antônio Albuquerque, eu também atento, registrei que Vossa Excelência pediu verificação de quórum, mas também registrei que logo em seguida Vossa Excelência mesmo fez a correção de que com a entrada do deputado Bebeto estaria o quórum refeito. Deputado Francisco Tenório, Vossa Excelência deve ter tido aí com relação à minha questão de ordem, Vossa Excelência deve ter tido uma interpretação equivocada. A minha questão de ordem foi com relação ao comentário feito pela presidência e não com relação ao quórum. Eu falei do quórum em seguida apenas para demonstrar que eu estava, como agora estou e sempre fico, absolutamente atento ao que acontece na ordem do dia ou em qualquer que seja o momento da sessão. Apenas essa era a minha observação, que eu espero conste na referida ata. Muito obrigado. Já foi pedido concedido para colocar em ata. Francisco Tenório. Senhora presidente, eu quero informar o deputado Antônio Albuquerque que não foi interpretação equivocada. Foi apenas para, caso fique registrado em ata o pedido de verificação de quórum de Vossa Excelência, fique registrado também que Vossa Excelência foi o próprio a confirmar que o quórum estava refeito com acesso do cabo Bebeto. Obrigado, presidente. Indicação número 1255/2022, de autoria do senhor deputado Ivan Beltrão. Apelo ao excelentíssimo senhor governador do estado de Alagoas, com cópia ao senhor secretário do Estado de Educação de Alagoas, solicitado a construção pelo programa CRIA, uma creche pelo programa CIA, a ser construída no município de Maribondo. Em votação, deputado que aprova, permaneça como estão. Nono, indicação número 1258, da autoria do senhor deputado Ronaldo Medeiros. Apelo ao excelentíssimo senhor governo do Estado para que seja enviado esforço por parte do Poder Executivo Estadual, através da Secretaria de Estado do Esporte, Lazer e Juventude, no sentido de construir um centro para a prática de esporte no município de Inhapi, Alagoas. Em votação, deputados que aprovam, permaneça como estão. Votação única dos requerimentos. 10º, requerimento número 972/2022, da autoria do senhor deputado Davi Davino Filho. Requer à mesa, na forma regimental, que seja solicitada à Secretaria do Estado da Infraestrutura informações quanto às providências adotadas para sanar as pendências apontadas pelo Tribunal de Contas da União
na execução da obra do Canal do Sertão. Em votação, deputados que aprovam, permaneça como estão. Deputada João Pereira. Deputada Ângela Garrote e demais deputados, no momento que votamos um requerimento sobre uma obra tão importante para Alagoas e no sentido de sanar as pendências apontadas pelo Tribunal de Contas da União, é importante ressaltar que desde agosto de 2021, que essa casa vem cobrando que o governo do Estado cumpra com as determinações e com as necessidades apontadas pelo Tribunal de Contas da União, sendo uma delas, colegas deputados e senhora presidente, a ausência de projetos que mostrem o aproveitamento dos trechos já executados. Segundo o Tribunal de Contas, não há estudos que demonstrem quais são os sistemas derivados, que sistemas são necessários ao aproveitamento dos trechos 1 ao 4 do canal. A licitação, que remonta a 2010, infelizmente ela está com o preço, com a atualização dos valores, com sobrepreço, isso tudo por indicação do Tribunal de Contas da União, que conclui os estudos, projetos e priorização de execução foram questionados pelo Tribunal de Contas. Eles falam que os estudos são ruins, o que implica em um projeto ruim e que o aproveitamento do canal, a parte pronta, deve ser feito antes da conclusão do trecho 5. Esse é o relatório do Tribunal de Contas, que mais uma vez demonstra a ausência dessa grandiosa obra de garantia de recursos hídricos, não só para o semiárido, mas para todo o estado de Alagoas, vem sendo tratada como uma obra que não fosse importante e não estratégica para Alagoas. Vem sendo tratada de forma equivocada pelo governo do estado, sem os investimentos necessários, e o sertanejo, que tanto deposita esperança no Canal do Sertão, vê o canal passar, muitas vezes na porta da sua casa, mas não tem acesso à água. Então, uma obra que cultivou a esperança do povo sertanejo, cultiva até hoje a possibilidade de dias melhores, mas por ausência total de estudos necessários, de um projeto de desenvolvimento regional, tendo o Canal do Sertão como indutor desse desenvolvimento, pela ausência dos projetos complementares, infelizmente, o próprio Tribunal de Contas da União define que recursos não serão encaminhados para a execução da obra, se esses projetos complementares, se os estudos necessários não forem feitos. Então, fica aqui o meu total apoio ao requerimento do deputado Davi Davino, até porque já solicitei, desde 2021, as mesmas providências e, infelizmente, como é costume acontecer, o governo do estado continua silencioso, principalmente com relação ao Canal do Sertão. Muito obrigada. Não há de que, deputada Jô. Em votação. É o item 11. Requerimento número 985/2022, da autoria do senhor deputado Ronaldo Medeiros. Requer à mesa, da forma regimental, a reserva do plenário e a marcação de sessão pública para debater sobre os impactos do afundamento do solo para a mobilidade urbana dos meios de transporte ferroviário, trem urbano na região metropolitana de Maceió. Requeiro ainda que seja enviado convite à Companhia Brasileira de Trem Urbano, CBTU, a Braskem e às prefeituras do município de Maceió, a prefeitura do município de Maceió, Rio Largo e Satuba, para que faça representante da mencionada sessão. Em votação, aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Discussão em primeiro turno.
Projeto de lei número... O item 12 já foi votado. Projeto de lei número 766/2021, da autoria do senhor deputado Antônio Albuquerque, dispõe sobre a denominação da creche do programa CRIA na cidade de São Brás e da outras providências. Em discussão, não havendo discussão, encerro a discussão. Projeto de lei número 774/2021, da autoria do senhor deputado Francisco Tenório, altera a lei ordinária número 5.355, de 23 de junho de 1992, que dispõe sobre a declaração de utilidade pública de entidade que menciona e adota as providências correlatas, modificando o artigo 1º, artigo 2º, 3º e artigo 4º, terceiro da Lei número 5.355, de 1992. Em discussão, encerro a discussão. Projeto de lei número 795/2022, da autoria do senhor deputado Ronaldo Medeiros, dispõe sobre a denominação da rodovia que liga o município de Mata Grande e Canapi pela BR-316. Em discussão, encerro a discussão. Antônio Albuquerque. Essa matéria não pode tramitar na Assembleia, porque tem uma de minha autoria anterior a essa, de sorte que peço a Vossa Excelência que, fazendo valer o que determina o regimento, comunique ao autor, inclusive o deputado Ronaldo Medeiros, presente à sessão, que a matéria dela infringe o regimento e, por essa razão, não pode tramitar-se. Determina a assessoria da mesa que reveja o item 15. Com o pronunciamento do deputado Antônio Albuquerque, a assessoria da mesa vai verificar tudo isso. Para contribuir, senhora presidente, essa matéria, inclusive, já foi votada, já foi votada em plenário, inclusive, só para contribuir com Vossa Excelência. Projeto número 16, projeto de lei... Não é? O 15, agora é o 16. Projeto de lei número 798/2022, da autoria do senhor deputado Dudu Ronalça. Considera de utilidade pública a Associação Alagoana de Surfs AS. Em discussão, encerra a discussão. Projeto de lei número 799/2022, da autoria do senhor deputado Dudu Ronalça. Considera de utilidade pública a Associação de Moradores do Condomínio Residencial Osman Loureiro. Em discussão, encerra a discussão. Projeto de lei número 803/2022, de autoria do senhor deputado Léo Loureiro. Considera de utilidade pública estadual o Instituto Abras. Em discussão, encerra a discussão. Projeto de lei número 808/2022, da autoria do senhor deputado Galba Novaes. Dispõe sobre a declaração de interesse social e de utilidade pública o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares de Porto Real do Colégio e da outras providências. Em discussão, encerra a discussão. Esgotada a matéria, encerro a ordem do dia e passo às explicações pessoais. Deputado Galba Novaes, com a Vossa Excelência a palavra. Deputado Cabo Bebeto.
Senhora presidente, colegas deputados. Bom, o governo Renan Filho entrega sua parte, o seu cargo, mas não deixa de, nem no seu último dia, não deixa de enganar o alagoano. Final de semana, a gente se depara com reclamações de alguns alagoanos sobre obras que, segundo o governador, ele estava inaugurando, estava entregando, mas que não estariam prontas. Eu, na segunda-feira, fui no Marco dos Corais, né? Porque tinham imagens daquela obra sem um muro, sem aquela contenção ali, e no outro dia a imagem já com tudo fechado. E eu estava indo para lá, vou descendo pelo Ladeirão do Óleo e observo o Hospital Cria com pessoas trabalhando lá, o Hospital da Criança. Bom, fui lá para o Marco dos Corais, a obra realmente estava fechada, tapumada lá. Entrei na obra, conversei com alguns funcionários da empresa e constatei que a obra não estava pronta, né? Final de semana, já no mesmo dia de ontem, depois que eu divulguei um vídeo mostrando isso aí, o próprio Estado corre para dizer que não foi inaugurada, foi só aberta. Tinha dito na sexta que era inauguração, mas depois disse na segunda que não era inauguração. E aí eu decido voltar lá para o Hospital da Criança. Chegando lá, é uma obra muito bonita, um hospital realmente que vai servir ao alagoano assim que estiver pronto. Mas era claro lá que o hospital não estava pronto, não está pronto. E mais uma vez o governador Renan Filho mente. É mentiroso por natureza, é mentiroso quanto mais. É mentiroso porque gosta, porque faz questão de mentir, de enganar. É uma pena porque eu estava observando, por que não visitar o hospital, falar que não deu tempo de entregar, e daqui a um mês, que é a previsão realmente da entrega do hospital, ele ir como cidadão alagoano, entregar o hospital, participar da entrega, comemorar como um cidadão, né, aquele hospital que vai beneficiar, sim, a sua população. Mas ele faz questão de enganar e de mentir, né? Foi amplamente divulgado que o hospital era inaugurado na sexta, mas que só seria aberto na segunda. Eu estive lá, vi gente trabalhando por todo canto, diversos serviços sendo realizados. O primeiro andar bem avançado, de fato, que a previsão era que já ontem à noite iriam receber pacientes. Certamente 1 ou 2 conseguiriam receber, porque dá o jeito de arrumar um leito, e quem precisa, de repente, só de um monitoramento, ele poderia ser atendido lá. Vi equipe médica, vi vários profissionais de saúde lá, esperando, que vão esperar um mês para efetivamente trabalhar. Uma enganação. Quem quiser, quem duvidar, é só ir lá agora, que vai estar do mesmo jeito. Talvez com menos poeira, com menos balde espalhado, mas o hospital, eu acredito que vai ser, na previsão que me deram, só vai ficar pronto daqui a 30 dias. É lamentável, porque, como eu disse, ele como cidadão alagoano, que deveria querer o bem do seu estado, poderia trabalhar com a verdade, fazer o registro do avanço da obra, mas sem, de novo, enganar a população dizendo que estava inaugurando o hospital. Então fica aqui, mais uma vez, o meu repúdio. É lamentável, mas graças a Deus ele está, cada dia que passa, se afastando da gestão, que se afaste o quanto antes, mais, para que o alagoano possa se libertar dessa gestão de mentiras. Fica aqui mais uma vez o meu apelo a esta casa também, senhora presidente, para que o QO da PM e do bombeiro, como a previdência dos militares, seja pautada, votada e aprovada o quanto antes. Tem militar que está vindo mais para cá do que algumas pessoas da casa. O pessoal está vindo todos os dias e a gente precisa dar essa resposta, dar essa solução, porque se trata de dinheiro, se trata de promoção, se trata de saúde, se trata de pais, e muitos desses que já se aposentaram, já contribuíram, já pagaram a sua etapa e precisam voltar à sua normalidade, voltar a ter o seu sossego e ter a sua saúde de volta. Muito obrigado, presidente. Só era isso. Está com a palavra o deputado Davi Maia. Senhora presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, funcionários desta casa,
As inaugurações, deputado Cabo Bebeto, foram dignas de 1º de abril. A inauguração do Hospital da Criança, a inauguração do marco referencial do Alagoinha, foram dignas do dia da mentira. Inauguraram obras inacabadas, sem condições nenhuma de serem abertas. E o pior de tudo isso, agora estão dizendo que não inauguraram. Mas, deputado Cabo Bebeto, Vossa Excelência é autor da Lei 8.522, que veda inauguração de obras incompletas. Inclusive, no seu artigo 4º, o descumprimento desta lei acarretará em responsabilização por improbidade administrativa. E o que não faltam são imagens, provas, o que não faltam são dados concretos de que essas obras foram entregues no dia da mentira, para comemorar o dia da mentira do grande mentiroso governador Renan Calheiros. Fechou com chave de ouro o seu governo, de mentiras, de falácias. Quem quiser ir agora no Alagoinha, pode ir lá. O que eu vi ontem, e lá estive, foram inúmeros turistas e maceienses alagoanos querendo entrar naquele local que saiu na imprensa como inaugurado, encontrou um tapume fechado e o vigilante dizendo, não, aquilo só foi uma abertura para as pessoas verem como estão ficando. O que não faltam são vídeos e imagens de piso solto, de fios expostos, não terminaram a obra como foi projetado. A grande mentira do governo Renan Calheiros, depois de 7 anos, sem dúvida nenhuma, será o marco referencial do Alagoinha, que não será o marco referencial do Alagoinha, ficará conhecido na história como marco referencial da grande mentira. Então fica aqui, deputado Cabo Bebeto, e eu convido Vossa Excelência a utilizar a lei que Vossa Excelência foi o autor e protocolar junto comigo no Ministério Público que investigue a improbidade administrativa causada pelo governador Renan Calheiros e pelos seus secretários e por quem o seguiu. Muito obrigado. Deputada Jó Pereira, com a palavra. Senhora presidente, colegas deputados e deputadas, mostrar como isso, obras inacabadas, podem prejudicar a vida do cidadão e da cidadã, do alagoano e da alagoana. Afora os 2 exemplos aqui citados, no caso do Alagoinha, do Hospital da Criança, e vamos fazer um exercício quando a população, as pessoas, as mães, os pais, quando a família sabe que o Hospital da Criança foi inaugurado, ela vai procurar o Hospital da Criança caso a sua família, caso a sua criança precise de atendimento. Ela vai procurar o hospital e, quando chegar nessa unidade de saúde, vai encontrar ainda uma obra em andamento. E aqui eu gostaria de trazer, deputado Cabo Bebeto, mais um exemplo que já causou prejuízo ao pequeno agricultor ribeirinho do canal, ao sertanejo, já que o canal já foi pauta dessa sessão. O último trecho do canal foi entregue sem ter sido recebido, sem a obra ter sido recebida pelo Estado de Alagoas. Foi inaugurado, o agricultor, deputado Davi Maia, começou a plantar, começou a fazer agricultores executaram projetos de irrigação ao longo desse trecho, não conseguiam a outorga porque a obra ainda não tinha sido recebida pelo Estado de Alagoas e, pior ainda, como a obra não foi recebida, ela começou a dar defeito. Então, começou a haver o esvaziamento de trechos do canal para reparo dos vazamentos que estavam acontecendo. E esse pequeno agricultor, com o esvaziamento desses trechos, ficou prejudicado porque não tinha mais água até que fosse reparado o trecho para atender a sua plantação, que só é possível naquele momento, naquele local, por conta do Canal do Sertão. Mas a obra foi inaugurada de forma festiva, mas não tinha sido ainda recebida pelo governo do Estado. A obra ainda estava sob reparos, ainda tinha defeitos, e a construtora, é importante que nesse requerimento do deputado Davi Maia venha a informação de que se definitivamente o Estado recebeu esse último trecho, deputado Davi Maia. Então, quando a gente fala
na entrega de obras e de equipamentos inconcluídos, né, sem finalização e sem a prestação do serviço, nós não estamos querendo só apontar para o governo do Estado, nós estamos querendo dizer que as pessoas sofrem no seu dia a dia, nas suas vidas, em razão dessa entrega, que não é efetivamente uma entrega nem da obra, nem do serviço que ela proporciona ao cidadão e à cidadã. Então, fica aqui esse meu registro, com muita propriedade. A lei do deputado Cabo Bebeto traz a necessidade dessa não entrega sem a definitiva conclusão e ainda com muita propriedade, sendo uma possibilidade de gerar improbidade administrativa. Então, deputado Cabo Bebeto, deputado Davi Maia, colegas deputados e deputadas, isso é um assunto que o parlamento precisa estar atento porque ele, além de não ter transparência na utilização dos recursos públicos, porque foi entregue uma obra inacabada, ele leva para o dia a dia do cidadão, muitas vezes, prejuízos, né, para esse dia a dia. Muito obrigada. O deputado Cabo Bebeto. Senhor presidente, só para não esquecer, aqui eu me dou como solidário, deputada João Pereira, com todos os alagoanos que foram obrigados a participar daquela festa sábado, né, do Calheiros Escravidão Fest. Funcionários de prefeitura, de secretarias, várias pessoas que foram obrigadas a vir, vários relatos recebi através de rede social de pessoas que foram obrigadas a participar daquela festa do comunismo. Foi o primeiro grande evento, né, do Escravidão Calheiro Fest, mas foi o último. Se Deus quiser, vocês, pais e mães de famílias, que precisam trabalhar, que precisam daquele emprego que muitas vezes só tem a prefeitura, vocês participaram deste evento, tenho certeza que não satisfeitos, mas foi o primeiro e foi o último. Alagoas vai se libertar. Muito obrigado, presidente. Palavra agora com o deputado Galba Novaes. Senhora presidenta, deputada Ângela Garrote, senhores deputados, deputadas, aqui presente, imprensa, funcionários da casa. Presidenta está certo, viu, Bebeto? Corretamente, viu? É português correto. A satisfação imensa utilizar essa tribuna, principalmente num momento como esse de hoje, primeira sessão da semana, né? E primeira do mês de abril, né? E nós queremos deixar o registro, por isso que eu estou utilizando a tribuna, de uma data muito importante que aconteceu nesse final de semana, dia 2 de abril, onde se comemora, né, o Dia do Autismo. Então, nós recebemos do Centro Especializado de Reabilitação da ADEFAL, senhora presidenta, uma manifestação pública em prol das pessoas com autismo e suas famílias. E esse ofício, ele vem endereçado a este deputado, pedindo que a Associação de Deficientes Físicos de Alagoas, ADEFAL, organização da sociedade civil sem fins econômicos, tem como principal objetivo a defesa dos interesses das pessoas com deficiência, os PCDs, reafirmando o compromisso da ADEFAL com a prestação de serviços complementares ao Sistema Único de Saúde SUS no município de Maceió, Estado de Alagoas, encaminha em anexo a manifestação pública em prol das pessoas com autismo e sua família. Eu vou rapidamente ler um ofício de 2 laudas, rapidinho, para que os senhores deputados e deputadas, servidores, telespectadores da TV Assembleia e pessoas da sociedade civil organizada que nos prestigia, né, nesse momento, para que a gente deixe registrado nos anais dessa casa. Manifestação pública da Associação dos Deficientes Físicos de Alagoas em prol das pessoas com autismo e suas famílias. Associação dos Deficientes Físicos de Alagoas, ADEFAL, organização da sociedade civil que tem por principal objetivo a defesa dos interesses das pessoas com deficiência, vem a público,
em alusão ao Dia Mundial da Conscientização do Autismo, pedir a atenção das autoridades do município de Maceió e de Alagoas e de toda a sociedade para a causa urgente das pessoas com autismo e suas famílias. As estatísticas internacionais e nacionais apresentam um crescente quantitativo de autistas. Nos Estados Unidos, registrou a existência de um caso de autismo a cada 110 pessoas. Se a gente for atentar para isso, você imagina que é um país com 300 milhões de habitantes, né? E a cada 110 pessoas você tem um caso de autismo. No Brasil, estima-se média de 2 milhões de habitantes com indicativos de autismo, alguns já diagnosticados e muitos ainda à espera de um diagnóstico. Então, se a gente fizer uma imaginação do que é 2 milhões, que são 2 milhões de pessoas com autismo no país, isso seria quase a população total do estado de Alagoas, meu querido comendador Luna. Né? Então, posso dizer, segmento, né, que a gente tem que se preocupar, tem que estabelecer políticas públicas, tem que estar atento para uma atenção especial a esses que a gente pode dizer que são especiais. Importa destacar que o diagnóstico precoce e o acompanhamento para o diagnóstico representam a maior possibilidade de desenvolvimento da autonomia. Atualmente, o termo inclusão vem se propagando nos discursos, mas a inclusão se faz com responsabilidade. O que a ADEFAL hoje presencia é um número elevado de famílias que buscam incansavelmente possíveis de habilitação para suas crianças. O relato dessas famílias é de peregrinação sem respostas. A dificuldade do acesso se dá pela limitação do recurso público da saúde destinado para tal atendimento. A ADEFAL compõe a rede de saúde de pessoas com deficiência, sendo habilitada pelo Ministério da Saúde como Centro Especializado de Reabilitação, C3, que engloba o atendimento ao usuário com transtorno de espectro do autismo. Com isso, tem em seus serviços contratualizados pela Secretaria Municipal de Maceió, assistindo mais de 100 usuários com autismo e dispõe de capacidade técnica e físicas instaladas, com possibilidade de aditivar o contrato para ampliação dos atendimentos, considerando a existência da demanda reprimida. Assim, como a ADEFAL, outras instituições dispõem de condições para receber essa demanda, que está sem acesso aos serviços de saúde no âmbito da reabilitação e habilitação. O preconceito estrutural que atinge pessoas com deficiência se reflete na ausência de prioridade dos órgãos para suas causas. O desvalor emerge nas mais diferentes formas e nesta pauta específica se apresenta na falta de acesso a essas famílias para o tratamento e acompanhamento de seus filhos com autismo. Nessa manifestação, a ADEFAL busca provocar a reflexão para o desafio do enfrentamento pelos órgãos diretamente e indiretamente responsáveis pela manifestação de serviços de reabilitação e habilitação, APCD. É fundamental a observância da Lei Brasileira de Inclusão, LBI, que estabelece o dever do poder público de oferecer à pessoa com deficiência uma rede de serviços especializados em habilitação e reabilitação, além de garantir o acesso a hospitais e a outros estabelecimentos, sejam eles públicos ou privados. Outro fator que deve colocar as autoridades deste município vigilantes às estratégias para solucionar a problemática da falta de acesso aos serviços especializados em reabilitação, portanto, o autista, é o cumprimento do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, tendo em vista que a maior demanda que vem buscando para tais serviço está entre a faixa etária de 3 a 9 anos de idade. Conforme o ECA, no artigo 11, é assegurado atendimento integral à saúde da criança e do adolescente por intermédio do Sistema Único de Saúde, garantindo o acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação à saúde, destacando-se ainda no parágrafo 1º do mesmo artigo que a criança e o adolescente com deficiência receberão atendimento especializado. Como um coletivo de pessoas com deficiência, a ADEFAL também destaca a necessidade de intervenção do poder público na defesa e efetivação dos direitos dos PCDs.
Na educação, tem se registrado ao longo dos anos avanço no acesso às escolas. Apesar da maior presença, os principais desafios persistem, ou seja, a capacitação de professores, a flexibilização de materiais, a oferta de recursos humanos para o auxílio na sala de aula, que reflete no aprendizado dessas crianças. Para as crianças com autismo, a máxima é ter suas especificidades levadas em conta no processo de aprendizagem. Nesta luta, que precisa ser incansável, busca-se possibilitar a compreensão a toda a sociedade do que é essencial conhecer as características e necessidades de cada um. As características comuns de pessoas com autismo não as tornam iguais, sendo fundamental diversificar estratégias ao invés de repetir modelos. O protagonismo das pessoas com autismo na sociedade está diretamente ligado ao acesso a serviço qualificado, em que trabalhe suas limitações e suas potencialidades e que sejam de apoio às famílias. Na atualidade, não se pode aceitar manifestações e postura de gestores públicos que não almejem nem oportunizem as pessoas com deficiência a manifestação de suas diferenças nas atividades cotidianas. As reivindicações abordam várias bandeiras de lutas, que passam por inclusão de jovens no mercado de trabalho, acesso a programas de moradia, entre outras. Com o exposto, celebrando o Dia Internacional de Conscientização sobre o Autismo, a ADEFAL manifesta sua busca por meio de combater diversas barreiras sociais, físicas, econômicas, políticas, que anulam a condição do sujeito das PCDs, nas relações sociais. Hoje, neste documento público, pedimos a atuação dos poderes municipais para que seja encaminhado ou que se possibilite o acesso aos serviços elementares aos autistas que residem nesse município, consolidando a frase que vem sendo o lema para as pessoas com autismo: somos parte do mundo e não um mundo à parte. Maceió, 4 de abril, foi o dia que nós recebemos ontem, de 2022. Maria das Graças Silva Dias, presidente da ADEFAL. Então, senhora presidente, fique aqui registrado esse ofício, muito importante, que às vezes a gente fica alheio a essas causas, né? Às vezes foge um pouco, se a gente não tiver um problema desse em família, se a gente não tiver um vizinho, se a gente não tiver alguém que tenha interação, que conviva com a gente fica alheio a essa situação, deputada Jota. Então é muito importante. Nunca imaginei que teriam no nosso país 2 milhões de pessoas, né, com autismo. Isso, pessoas que estão sendo diagnosticadas e os que não estão sendo, os que não têm oportunidade. E aqueles que moram nos rincões, e aqueles que moram afastados do centro urbano das cidades. Principalmente quando esse centro urbano é no interior do estado de Alagoas, né? A gente conhece pessoas que são totalmente, nasceu totalmente perfeito em termos físico, mental, né? E ficam alijados de todo o processo. Eu tenho uma pessoa, deputada Ângela Garrote, que aos 13 anos de idade, quando veio a Maceió pela primeira vez que viu o mar, às vezes a gente conta isso em termos de piada, né? Aí perguntou por que aquele rio, não é uma criança de 3, 4 anos de idade, de 12 anos, 13 anos de idade, era tão grande. Como é que uma pessoa chega aos 13 anos de idade sem ter oportunidade com a tecnologia digital, com o avanço da comunicação, de não conhecer o mar? Então imagine quando essas pessoas têm um problema como esse de autismo, e não sabe, não tem o poder de se relacionar, de interagir, de entender o que é esse mundo, e todo mundo alheio, a sociedade alheia esse problema. Então, se uma pessoa normal com 13 anos fez isso, imagine essas pessoas. Conto uma história também a todos vocês aqui presentes. Eu tive a oportunidade de morar 16 anos vizinho de um deficiente físico, cadeirante, e que nem cadeira tinha. Ainda hoje está vivo, lá na rua São Paulo 277, onde era a minha casa lá. O meu vizinho, filho de uma amiga minha, inclusive de infância, que ela escondia da sociedade. As pessoas hoje pegam a pessoa com deficiência, botam na cadeira, leva para a porta de casa, deputado Francisco Tenório, para levar um sol, para ver as pessoas, você não tem a opção de mobilidade. Então, pelo menos ver.
Como é que eu morei 16 anos e não sabia que era vizinho de um deficiente físico? Um cadeirante. Que ainda hoje está vivo. A mãe dele, minha amiga, morreu. A Marlene, lá do Tabuleiro. E ele está vivo. A Marisa, a irmã dela, toma conta, que ela, inclusive, conseguiu uma aposentadoria para ele. Entendeu? Então, vocês imaginem, em plena capital do estado de Alagoas, uma cidade de mais de 1 milhão de habitantes, onde a gente tem essa comunicação toda, onde o celular hoje, há quase 30 anos, domina a comunicação do mundo, a gente não tem oportunidade. Então, se a sociedade não se atentar para essa situação, não for em busca de soluções, principalmente o parlamento, que é a casa das leis, para melhorar a qualidade de vida dessas pessoas, para se antenar e se atentar em relação em busca de melhorias para determinados cidadãos e cidadãs, o que é que vai ser de nós? Nós temos nesse mundo de evolução tecnológica, né, de celeridade, de pressa por tudo, incutido dentro da gente, certo? Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu e depois de mim sou eu. E aí a gente esquece dessas pessoas. Então é importante que nós, enquanto parlamentares, a gente se preocupe com essa situação e que a gente possa dar uma atenção especial. Não só o segmento do autismo a que me refiro nesse momento, porque nesse momento a gente está levado por um ofício que recebemos, uma comunicação, uma solicitação da presidente da ADEFAL, Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Alagoas, para que a gente faça essa leitura e dê conhecimento aos senhores deputados. Mas depois que passar o dia de hoje e não tiver esse ofício para a gente ler, e amanhã a gente já tem outra atividade e vai se preocupar com outras situações. Como é que fica esses irmãos que nós temos, essas pessoas, que quando tem uma condição financeira na família que dê para tratar, dê para interagir, dê para dar oportunidade, tudo bem. E quem não tem? É obrigação do governo fazer isso. Como será que viverá essas pessoas? Então fica aqui esse registro. Deputado, Pois o não, deputado Léo Loureiro, que é a parte. Deputado, Léo, muito obrigado com a parte de Vossa Excelência. Bom dia a todos e a todas. Parabéns, deputado Galba, pela fala do dia de hoje, onde traz um assunto muito importante sobre as pessoas com TEA, trazendo um pleito da ADEFAL, instituição co-irmã, que a gente admira e respeita muito pela nossa história de luta e militância na causa da pessoa com deficiência. E as suas palavras, deputado Galba, elas corroboram muito com todas as nossas, no tocante à preocupação pela pessoa com deficiência como um todo, onde nós precisamos cada vez mais ampliar as políticas públicas, o espaço, a inclusão, principalmente o tratamento e o acompanhamento precoce e terapêutico em todo o estado de Alagoas. Graças a Deus, essa última legislatura, a Assembleia Legislativa tem aprovado vários importantes projetos de lei. E aí, todos nós, inclusive Vossa Excelência, está de parabéns, porque eu tenho certeza que foi a legislatura da Assembleia com mais aprovação em projetos voltados à pessoa com deficiência. Desde a pessoa surda, cega, física ou intelectual. Nós estamos cada vez mais fazendo a verdadeira inclusão. É claro que se precisa sempre melhorar e ampliar. Nós sempre estamos pedindo, fazendo visitas aos interiores e pedindo que os prefeitos tenham essa sensibilidade. Porque, historicamente, o melhor médico do interior era a van e a ambulância, sempre para jogar para a capital. E com o tempo nós estamos mudando. Vários núcleos nos interiores nós já temos, nós quando falo Alagoas, e é importante que a gente, na luta, todos juntos, possamos brigar por esse anseio do movimento e da pessoa com deficiência. Cada vez mais nós temos mais pontos de atendimento, a lista de espera no SUS é gigantesca. Nós, na APAI, temos um núcleo chamado Cuida, que nós atendemos só em Maceió, 150 pessoas, crianças com TEA, e temos mais outras tantas na fila de espera. Em Alagoas, nós não temos também, deputado Galba, vale frisar o atendimento à pessoa adulta com TEA,
que já é um outro tratamento diferenciado, muito mais complexo, que a gente precisa se debruçar nessa discussão, porque nossas crianças crescem e depois que fica adulto, não tem o mesmo apoio de quando outrora, quando jovem. Então, nós precisamos trazer a discussão com os entes públicos de saúde, justamente o pós. A criança que vira adulto e a terceira idade na questão do TED da pessoa com deficiência. Parabéns pelo assunto, presidente. Deputado Léo Loureiro, muito bom e oportuna a sua intervenção, né? Até porque, para que eu faça esse agradecimento, em nome da sociedade alagoana, pelo trabalho que Vossa Excelência vem desenvolvendo no segmento, né? A gente, no momento que a gente faz a leitura de um ofício desse, a gente faz um alerta e pede que mais pessoas, mais parlamentares também se engajem. Como eu disse, o que não é visto não é lembrado, e uma provocação dessa sensibiliza e às vezes dá conhecimento àqueles que não têm tanto conhecimento nessa área. A ADEFAL, ela faz um trabalho, é uma instituição de renome, posso dizer, nacional, né? São muitas pessoas hoje que trabalham lá tentando, não digo solucionar, mas minimizar a situação que passa as pessoas que são os autistas e seus familiares que sofrem muito. Eu tenho um autista na família, entendeu? Já com 20 anos de idade, e que hoje está pesando quase 150 quilos. É difícil você controlar a alimentação. A mãe é um sofrimento total, porque não tem hora. Ele não tem hora, entendeu? Por exemplo, o dia passa 24 horas acordado, aí no outro dia dorme o dia todo, no outro dia passa 36 horas, come de tudo que vê, tem uma força assim fenomenal, não tem um controle, alguém fisicamente controle. Então a mãe tem que estar fazendo um trabalho de psicólogo, né, tentando minimizar com ações de interação, verbalizando algumas situações para ver se conversa. Então, quando a gente vê essa situação, deputada Fátima, é como diz, né? A dor é de quem tem. Então você começa a sentir o que é que está passando aquela pessoa. E nada mais justo, mais, pode dizer assim, conveniente também, certo? Obrigatório, do que a nossa responsabilidade para com esses segmentos, né? São muitos e muitos segmentos que precisam das ações de políticas públicas, e às vezes a gente vê muitos governantes que se preocupam muito com o inanimado, né? Com obras físicas maravilhosas, né? E esquece um pouco das ações sociais, das ações de saúde, da importância que é o ser humano. A instituição que a gente apoia, o Instituto Galba Novaes de Castro, é o nome do meu pai, o lema dela, inclusive assim, quando as pessoas copiam alguma coisa, eu acho muito bom, sabe, deputada Jó? Quando eu trouxe a lei do 13º salário para Maceió há 17 anos atrás, eu trouxe de Goiânia, e a primeira coisa que eu fiz foi dizer que eu tinha copiado aquilo de Iris Rezende, que era prefeito de lá, porque é muito bom a gente copiar aquilo que é bom. Mas às vezes a pessoa copia na política tentando desvirtuar e tentando fazer uma imitação de uma coisa que não vai prosseguir, que não vai progredir. E o lema nosso é: a grande obra é cuidar bem das pessoas. Então, eu prefiro a minha rua esburacada, prefiro ela com poeira, com chuva no inverno, mas com uma creche de qualidade, com uma escola de educação infantil, com transporte urbano bom, que é o transporte de massa para as pessoas que precisam, né? Com a segurança pública, com a iluminação também, de que aquele asfalto bonito onde eu não possa melar meu carro. Ora, se eu já tenho o privilégio de eu não me melar quando sair, não ter que botar o sapato na lama, aí o cara não quer melar o pneu do carro para que seu carro não chegue sujo em casa. Então, muitos priorizam essas obras físicas em detrimento do mais importante, que é o cidadão, que é o ser humano, que é o cristão, que é o seu irmão que precisa ali de uma ação de política pública que beneficie literalmente a pessoa, ou seja, o ser humano. Então é esse registro que eu quero deixar aqui, nesse dia do autismo que foi comemorado, né? Não foi comemorado, a gente pode dizer foi registrado, porque se comemorar
é quando a coisa é festa, é coisa boa. Isso não é, na realidade, nenhuma festa. Mas a gente deixar registrado nessa casa, nesse momento, o ofício que nós recebemos e a nossa posição em relação a isso. Quero dizer ao presidente da DEFAL, a Graça, né? A Graça Dias, que conte com a gente, conte com o deputado Galba Novaes, e tenho certeza, conte com esse colegiado, com esse parlamento estadual, que, como disse o deputado Léo Loureiro, tem feito muitas leis, trabalhou muito para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Senhora presidente, a deputada Jó, satisfação ouvi-la. Deputado Galba, senhora presidente e demais colegas deputados, queria falar um pouco da importância do tema que Vossa Excelência traz à tribuna dessa casa, mas eu queria, mais do que pontuar tudo que Vossa Excelência pontuou, eu queria dizer que a falta de assistência integral, de um tratamento eficiente às pessoas com transtorno do espectro autista, atinge a todos nós, atinge a toda a sociedade, atinge a comunidade, mas de maneira muito especial, deputado Galba, de maneira muito prejudicial, atinge a nós mulheres. Porque são as mulheres que precisam deixar de trabalhar para cuidar de suas crianças, para cuidar das pessoas, deputada Fátima. Como disse o deputado Léo Loureiro, não são só as crianças se tornam adultos e continuam precisando do cuidado. Então, de forma muito direta, de forma muito prejudicial, toda essa ausência da política pública de atendimento integral à pessoa com espectro autista, com transtorno do espectro autista, atinge diretamente a nós mulheres. E é por isso que eu, de forma costumeira, costumo dizer que somos nós, mulheres, as principais órfãos das políticas públicas de Estado. De forma muito urgente, de forma muito emergente, nós precisamos construir essas políticas públicas. A sociedade não pode mais deixar para amanhã. E o olhar da mulher é extremamente importante na construção dessa política pública. Não só dessa, mas de tantas outras, deputado Galba. E eu digo isso porque, recentemente, não tão recente, num passado não tão recente, essa casa, em 2017, deputada Ângela, ainda na legislatura anterior, aprovou um projeto de lei que hoje é lei, a Lei 7.874 de 2017, sancionada pelo governo do Estado, que institui, deputado Galba, a Política Estadual de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista no Estado de Alagoas. Infelizmente, é mais uma lei que não vem sendo cumprida. É mais uma lei que traz o desenho de uma política pública de atendimento integral à pessoa com transtorno do espectro autista, neste caso, com educação, saúde, assistência e desenvolvimento social, com inclusão no mercado de trabalho. Então, é uma política ampla. A necessidade de implantação dessa política, ela é urgente, ela é lei. E já vem sendo, deputada Flávia, deputado Léo Loureiro, utilizada essa lei, deputado Galba, pelo Ministério Público para garantir os direitos das pessoas que vêm sendo violados, que vêm sendo desatendidos. Existe uma desassistência, os números só aumentam e a desassistência aumenta de forma potencializada. Porque se nós não temos hoje a estrutura necessária para implantar uma política pública tão importante, quiçá com esses números que os dados, as estatísticas já demonstram que o número de crianças
com transtorno do espectro autista vem aumentando de forma potencializada. Então, eu chamo a atenção, é mais uma lei que nós precisamos cobrar a sua execução, que já vem sendo utilizada, deputada Ângela, pelo Ministério Público, para fazer com que o Estado implante e faça valer os direitos garantidos por esta lei, por uma lei federal. Então, não nos faltam leis. O que nos falta, deputado Galba, é vontade de fazer pelas pessoas, daquilo que é importante na vida das pessoas. E a política pública, que não é um favor, é um direito, precisa ser defendida por esta casa, por todos nós, deputados e deputadas, por quem assume os cargos de executivo, por quem assume os cargos públicos, sejam eles por mandato, sejam eles por concurso, cargos comissionados. Essa deve ser a nossa defesa. Política pública de Estado, garantida, e não favor. Então, fica aqui mais uma vez a minha gratidão a Vossa Excelência por ter me concedido a parte, mas dizer que essa casa já tem uma lei aprovada que garante a política integral, mas que, infelizmente, como tantas outras leis que já foram aprovadas, não vem sendo executada pelo poder público, pelo governo do Estado. Muito obrigada. Eu que agradeço, deputada João, Vossa Excelência, como sempre, preparada, conhecedora dos mais diversos temas, né, de importância para a nossa sociedade, e a sua contribuição nesse momento é muito importante. Eu, presidenta, vou encerrar aqui agradecendo a todos e dizendo que, deputado Chico, eu, como vereador uma vez, fiz uma lei na Câmara, um projeto de lei, que dizia, é obrigado cumprir a lei, era o artigo 1º, e o artigo 2º revoga as disposições em contrário. E criei um fato muito importante, no momento a imprensa fez uma divulgação muito grande. Eu fiz aquilo para alertar. O Poder Legislativo, que é a Casa das Leis, aprova tantas leis, está aí o exemplo, a deputada já tem uma lei. Agora, quem faz cumprir essa lei? Nós temos o Ministério Público, que é o fiscal da lei, que é o grande colaborador nesse momento, mas mais que o Ministério Público, é o Poder Executivo, que é ele que destina as verbas tão centralizadas lá, é ele o responsável pela aplicabilidade da gestão pública, dos recursos da gestão pública, e não se incomoda com isso. Leis e mais leis, e na realidade, efetivamente, infelizmente, essas leis não são aplicadas. Muito obrigado a todos, um bom dia, um abraço, que Deus nos abençoe. Amém. Não havendo mais oradores, convido os senhores deputados para a sessão ordinária de quarta-feira e encerro a presente sessão. Já.